Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai acompanhar esse material, mas está te ajudando bastante. No primeiro momento, nós conversamos sobre feminismo com a Cléo e com a Miriam. Elas falaram um pouco sobre as pautas, o que é o feminismo, o que ele busca, nos contextualizar historicamente. E agora retomamos nosso segundo momento. Eu quero perguntar para vocês, meninas, quais são as pautas feministas, afinal? O que o feminismo busca, não na questão genérica, como vocês falaram, ela busca igualdade, mas como chegar nessa igualdade? Cléo, ajuda a gente com isso, por favor. Então, eu vou tentar traçar mais ou menos uma questão histórica, né? Então, desde as questões dos direitos, de uma forma mais genérica, depois veio pela questão do direito ao voto, no começo do século XX, quando as mulheres começaram, após a Revolução Industrial, no século XVIII, as mulheres passaram a ser uma forte mão de obra, né, nas indústrias e trabalhavam em condições de trabalho precárias. Então, a luta das mulheres também pela questão do trabalho, né, com dignidade, a questão da paridade de salários, a questão do acesso à educação. Então, essas foram algumas pautas que foram passando por algumas transformações. A questão da sexualidade, mais para a década de 60, com a pílula anticoncepcional, depois vem a própria questão do aborto, né? Mas eu acho que no momento, entre outras pautas necessárias, né, que a gente tem que trazer à tona e tem que lutar a favor delas, eu acho que a gente tem que colocar a questão da violência contra a mulher, que o nosso país tem essa característica muito forte, infelizmente. A gente tem uma legislação de apoio às mulheres, a Lei Maria da Penha desde 2006, a Lei do Feminicídio, que eu acho que foi um marco muito importante no Brasil a partir de 2015, para tipificar os crimes que são cometidos contra a mulher, pela condição de ser mulher. Então, a gente vive um cenário no nosso país que a gente tem um sistema de leis que dá amparo para essas mulheres, que condenam, né, esses homens, mas a gente vive um momento de ascensão dessas violências, né? Então, tanto a violência física, e em casos extremos, chegam à morte, ao óbito, quanto os abusos psíquicos, que muitas mulheres estão em relações abusivas, não sofrem a violência física de fato, mas elas não se dão conta que estão vivendo relações, né? Então, são relações, são violências de diferentes proporções e dimensões. E como a gente presencia na mídia, não atinge só as mulheres pobres. Mulheres ricas, mulheres da classe social mais abastadas também são vítimas, né, da questão da violência doméstica e de relacionamentos abusivos. Então, eu acho que no momento, não querendo diminuir a importância das outras pautas, eu acho que a gente tem que discutir a questão da violência contra as mulheres. E, nesse sentido, a gente, além das instituições do Estado, como as delegacias, a gente tem muitas instituições do terceiro setor, coletivos e ONGs, que vêm dando apoio às mulheres para lidar com essa situação de violência na qual elas estão inseridas, né, e da qual elas são vítimas, né? E vocês estão falando essa questão das pautas, né? Eu queria voltar um pouco antes do que a gente estava conversando, e eu queria perguntar para vocês assim, como que um pai e uma mãe ensina o seu filho ou a sua filha a ser machista? Miriam, ajuda a gente a perceber isso, porque às vezes os pais estão lá na correria do dia a dia, eles não percebem a forma como estão criados, porque foram criados também dessa forma e não conseguem ter esse olhar muito abrangente sobre essa questão, essa temática. Então, como que os pais ensinam os filhos a serem machistas? Eu acredito que os pais ensinam os filhos a ser machista a partir do momento que eles falam que um homem e uma mulher têm papéis diferentes. Então, dentro de casa, se eu tenho dois filhos, um menino e uma menina, a menina lava a louça e o menino fica sentado. A menina faz a comida e o menino faz apenas o suco. Assim, que as mulheres têm que ficar responsabilizadas por mais, o homem por menos. Aí você já tá criando seu filho a ser machista, né? Falando que ele não pode fazer nada e o maior papel fica com a mulher. Ele já ensina assim também. E até a mulher também, porque a mulher ensina que menina tem que fazer comida, porque o homem não sabe fazer nada. Até a mulher está sendo machista com o homem, falando que ele não é um quadrado, que não sabe fazer nada. Eu lembro que, quando estava fazendo um parênteses, quando eu era criança, somos dois homens dentro de casa. E aí nós tínhamos que ajudar a mãe a fazer as coisas, porque ela trabalhava, o pai trabalhava e tal. E eu lembro que teve uma certa situação em que se a gente lavasse mal a louça, a gente tinha que lavar de novo, né? Porque tinha que aprender a lavar direito.
E uma colega da minha mãe, eu lembro da cena, ela falando, eu não peço para o meu marido, para os meus filhos lavarem, porque eu não tenho paciência para esperar. Eu vou lá e lavo porque fica bem limpo. Eles não lavam direito. Esse tipo de fala ajuda a perpetuar o machismo? Com certeza. Sim, os homens fossem quadrados, como se não soubessem fazer nada. E, sabe, se a gente conseguiu aprender, eles também têm que ter essa... ele faz, eu também tenho direito de fazer, né? Uhum. E por que é tão difícil romper isso dentro da criação na visão de vocês? E aí a gente percebe que na escola isso também acontece, né? Essa divisão entre o menino e menina. Eu vejo muito, por exemplo, quando eu fazia o café filosófico, até comentei com vocês um dia, no começo, como é que eu separava? As meninas trazem a comida, os meninos a bebida. Até que uma aluna me chamou a atenção, professor, isso não está certo. Por que são as mulheres que só têm que trazer comida? E foi aí que eu comecei a pensar, né? Como a educação, ela também nos torna machistas. Como é que vocês avaliam isso? Miriam, você como uma aluna recente e a Cléo como professora. É porque está muito enraizado isso, né? Na escola também via trabalho em grupo. Era as meninas faziam o trabalho e os meninos imprimiam a sua foto, a imagem. Então, essa questão de as mulheres têm que ter mais responsabilidade, né? Isso está enraizado, né? Que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ser o governo da casa, tem que cuidar, tem que... E até a gente mudar isso, tá? Vai ser difícil, vai ser dificultoso, mas eu acredito que a gente pode mudar. Sim, né? Criando nossos direitos, mudando as coisas na escola, debatendo esses assuntos, né? Para que isso possa mudar. E você, Cléo, como professora e historiadora, como você vê isso? Então, é um processo de conscientização que se faz em diferentes espaços, né? Então, começa dentro de casa e, às vezes, em casa esse processo não acontece. Então, a escola assume essa função, né, de conscientizar as nossas alunas, os nossos alunos, com relação a essa questão de romper esses papéis, né? Então, como você mesmo disse, tá? É inconsciente, né? Sem perceber, a gente reproduz essas questões, a gente reproduz essas divisões de funções, né? Então, eu acho que é uma luta aí que a gente tem que travar e é um processo de educação que tem que vir desde criancinha, desde nas brincadeiras, né? Não ter distinção de brincadeira para menino e para menina. Acho que a gente tem que fazer com que essas crianças tenham experiências que não sejam marcadas por essas divisões, né? Que elas não cresçam com essas divisões arraigadas, né, às suas vivências, né? Então é um processo muito longo, porque como a gente colocou nas nossas falas em vários momentos, a gente vive numa sociedade que está marcada por um conservadorismo que é assustador, né? A gente acha que a gente superou um monte de questões e, de repente, vem à tona questões que a gente fica horrorizado em ouvir as pessoas se posicionando publicamente para defender determinadas coisas. Então, é um processo muito grande, muito longo aí, e eu acho que a educação assume um papel muito importante nesse sentido. Então, sou uma das defensoras que a questão da discussão de gênero tem que estar presente nas escolas, sim, e que os educadores, as professoras e os professores assumam uma postura muito ética e muito consciente para debater essas questões em sala de aula. Então, a gente pode ajudar muita gente se a gente levar essas discussões para dentro das nossas aulas, né? Então, eu acho que a gente pode estender uma mão ali para uma pessoa que, de repente, está lidando com alguns conflitos da sua identidade de gênero, ou algumas meninas que estão passando por situações abusivas, ou estão presenciando situações abusivas, ou até os próprios meninos, porque os meninos também são vítimas de abuso, né? Não somos só nós, né? Eu acho que, às vezes, a gente, sem se dar conta, a gente pode ajudar muita gente levando essas questões para as nossas aulas, não só no plano da conscientização, mas no plano prático mesmo, de ajudar na vida dessas pessoas de alguma forma. Então, eu sou muito defensora das discussões sobre gênero em nossas aulas, não só no que diz respeito à luta das mulheres, mas a lutas de outras identidades de gênero que existem na nossa sociedade. Uhum. E como é que vocês tiveram esse contato com o feminismo? Como que vocês conheceram? Como que vocês se identificaram? Dizendo, puxa, eu acho que é por aí, eu vou fazer parte, eu quero fazer parte, eu não quero reproduzir tudo aquilo que talvez uma parente, um colega, uma colega reproduz. Como que vocês tiveram contato com o feminismo e como que foi essa identificação? Então, eu acho que inconsciente. Vai lá, começa, Cléo, por favor.
Eu acho que inconscientemente, mesmo sem ter uma noção da questão política e filosófica, histórica, eu era uma feminista, assim, porque eu sempre abracei a causa das mulheres, mas, assim, uma relação mais profissional com o feminismo eu tive nos últimos 5 anos, né, quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre mulheres cineastas. Então, eu tive uma aproximação mais profissional. Mas eu acho que desde a minha adolescência, claro, o meu aparato ali que eu tinha, né, nos anos 2000 e pouquinho, eu já era uma feminista, mas sem me dar conta da dimensão do que o que isso significava, né? Claro que hoje eu acho que as meninas, né, com as mídias sociais, com a internet, com as informações circulando mais rápido, podendo seguir no Instagram um monte de páginas, no Facebook, eu acho que essa identificação é muito mais rápida, né? Essa tomada de consciência é muito mais rápida do que na minha época. Mas eu acredito que, claro, com as minhas contradições, né, que a gente tem nossas contradições, eu acho que eu sempre me identifiquei com a causa, mas eu me senti mais militante, numa perspectiva mais intelectual, porque eu não faço parte de nenhuma organização, enfim, a partir dos anos 2015, 2014, quando eu assumi uma linha de pesquisa mais nesse direcionamento, né? E você, Miriam? Eu acredito que eu nasci feminista dentro de casa mesmo, igual a Cleo falou. Dentro de casa sempre rebatia os valores, as tarefas de casa que eu tinha que fazer e meus sobrinhos não, sempre rebati isso. E eu vi isso porque em casa só tem mulher. E eu vi isso quando nasceu os meus sobrinhos homens. E aí eu comecei a rebater isso e vi, mas igual a Cleo falou, inconscientemente eu estava sendo, mas eu não sabia que estava sendo. Eu comecei a ter mais raiz sobre esse assunto quando eu fui para a escola. E começou a ter os debates sobre isso, debatendo. E não era uma coisa só minha. Eu achava que era só eu. Nossa, as coisas minhas. Não era. Pessoas que trabalhavam da escola comentavam sobre isso. Então, acredito que eu já era feminista dentro de casa, mas eu tomei conhecimento na escola. E qual que é a importância das mulheres perceberem isso e começarem a mudar essa atitude? Porque isso é uma mudança de atitude também, e não é fácil, né? Seja porque, às vezes, ela até pode querer ser feminista ou lutar por essas causas, mas ela tem todo um contexto que desaprova ela. Como que ela tenta lidar, ou como que vocês falariam para essa pessoa para não desistir desse ideal, dessa busca? Não sei se dá para entender ou está confuso. Eu acho que é buscar apoio em outras mulheres, né? Eu acho que uma questão do feminismo é esse apoio mútuo, né? A gente tem que se apoiar, a gente tem que incentivar umas às outras, a gente tem que romper com essa ideia de que mulheres são rivais, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar pessoas que nos apoiem e que nos coloquem para cima e que nos dê forças para a gente assumir determinadas posturas que às vezes o meio que a gente vive não favorece, né? Então, eu acho que é a busca de apoio. Eu acho que as mídias sociais ajudam muito isso hoje, né? Então, tem muitas páginas de Facebook, Instagram, de meninas feministas, de coletivos, de ONGs, enfim, de grupos de pesquisa, que dão esse suporte. Então, acho que a gente tem que buscar esses apoios. Se por nós mesmas a gente não conseguir, a gente tem que buscar força, né, incentivo em outros lugares possíveis, né? Claro, quando você fala essa questão da rivalidade, eu acho que a Miriam também vai lembrar disso que eu vou falar, né? A gente vê isso muito na escola, né? A menina está namorando com o menino, aí traiu, aí em vez de brigar com o menino, porque o cara que estava lá, ela vai brigar com a outra menina. E acha que a outra menina que está errada por ter ficado com o namorado. A culpa nunca vai ser do cara, né? Mesmo sendo o cara, às vezes, que provocou, ou sendo o cara, às vezes, que permitiu, enfim. Independente da questão, é sempre essa questão da rivalidade, de que a outra é algo que vai me destruir, o que vai passar perna em mim. E acabar com isso é uma cultura muito difícil. Você via isso, Miriam? Você que é mais nova aqui de nós três aqui, como é que você via isso lá na escola, na sua convivência com seus vizinhos? Isso acontece mesmo? Ou isso é só da nossa época, da Cléo e minha aqui? Não, acontece mesmo. Como a Cléo falou, a gente busca recursos, né, para poder se fortalecer. E quando a gente não tem, que no caso da escola a gente não tinha, né? Então é a gente agarrar os nossos valores, agarrar o que a gente acredita e seguir em frente, porque às vezes a gente não vai ter esses recursos, não vai ter como buscar forças em lugar nenhum. Às vezes a gente consegue buscar força na escola, então a gente tem que abraçar os nossos valores, né? E seguir em frente. É o que eu acredito, é o que eu acho certo. E eu vou seguir, mesmo não tendo apoio, porque é aquilo que eu acredito.
E o que que você via, Miriam, o que que você sentia quando você via essa rivalidade que a Cléo colocou? Que não é legal, mas que às vezes acontecia. No exemplo que eu dei dos namorados aqui, o que que você passava pela sua cabeça? Já aconteceu esse fato e a pessoa estava muito próxima de mim. E falava da menina, que você quer que você do namorado? Só que eu não tinha muito, eu falava, mas não tinha muita intimidade. Eu tentei falar assim, mas nossa, mas não vai cobrar ele também, não? Não sei porque eu fui falar isso, ela quase foi pra cima de mim. Mas sempre tem essa questão de invalidade mesmo. É ela que é a culpada e meu namorado dançando. Na minha cabeça eu tentava, eu achava isso um absurdo, eu queria falar com ela, eu até tentei rebater, só que como eu não falava muito com ela, então ela não permitiu que eu falasse tudo que eu queria falar. Mas eu via muito isso mesmo na minha cabeça, eu ficava horrorizada, né? Porque é mulher, mulher tem que defender mulher, né? E tem que analisar o caso também, né? Se existe três na relação, um tem que estar errado, não é assim? Sim. E, Cléo, você trabalha no cinema, você tem todo um aparato aí com a sétima arte. Em relação à mídia, como é que você vê o espaço da mulher? Aumentou, diminuiu, mudou a forma como a mídia vê a mulher hoje? Como é que você analisa isso para a gente? Eu acho que a gente está vivendo ainda um processo de transformação, assim, né? Então, vou falar mais do meu nicho que eu me sinto mais confortável, que é o cinema, né? Então, ainda há uma discrepância muito grande, né? Do número de homens que são diretores de cinema e o número de mulheres. Então, tem mulher fazendo cinema no Brasil e no mundo, mas essas mulheres elas não estão inseridas no grande mercado do cinema. Então, elas fazem filmes de cunho mais independente, os filmes documentários, enfim. Tem mulher estudando cinema nas escolas de cinema, mas, de alguma forma, essas mulheres não estão conseguindo acessar esses cargos de maior padrão, né? de maior valorização. Então, Visibilidade também, né? Oi? Visibilidade também, né? Também. Então, assim, a questão da inserção das mulheres no cinema ainda é um processo, mas se comparado com décadas anteriores, a gente tem um crescimento muito pequeno, mas ainda tem. Mas vale também chamar a atenção por uma questão de raça aí, né? Porque a gente tem o mercado de cinema, tanto homem quanto mulher, as mulheres em menor proporções, que são mulheres brancas e homens brancos. Então, mulheres e homens negros ocupam espaços mínimos no mercado cinematográfico e do audiovisual brasileiro. Então, é uma questão também que tem que ser colocada. Então, não é só uma questão da inserção das mulheres, né? Mas é a questão dos negros e das negras nesse campo de representatividade. Então, a gente tem que construir um repertório imagético, um campo de representatividade dos nossos meios audiovisuais que digam mais respeito às nossas realidades. Então, para isso, a gente tem que ter profissionais de diferentes gêneros, de diferentes raças, para que essas representatividades digam mais respeito, né? Porque a gente tem uma subrepresentação das mulheres no cinema comercial, das mulheres negras e dos homens negros. Então, como eu disse, né? Não é uma luta que se limita só à questão das mulheres em si, mas a questão de raça também, classe, que se faz muito necessária. E aí a gente luta aí, né, no campo principalmente eu acho que é a questão das propagandas mesmo. Eu não estou assistindo muito televisão mais, então eu não sei como é que tá. Mas a gente sempre foi muito usada, né, como objeto para vender cerveja, até um picolé, né? Então o corpo da mulher sempre foi vendido para vender desde uma cerveja até um picolé, um carro de luxo. Então, eu não sei como está agora no momento, infelizmente eu não estou, ou felizmente eu não estou assistindo muito mais televisão, eu não sei como que está a propaganda, mas eu sinto que há está colocada uma discussão, né? Então, que gera alguns desconfortos, manter padrões de representatividade que até então eram comuns, né? Então, apesar da gente estar vivendo um cenário que conservadorismos estão à solta, a gente também está vivendo um momento que gera certos mal-estar, alguns posicionamentos, claro, por determinados segmentos da nossa sociedade. Então, eu sinto que a gente tem um campo de debate colocado, que é importante esse debate se manter ativo, e aí a gente tem uma luta ainda muito maior, porque a gente lida com um momento do Brasil muito delicado, né? Então, que a gente tem uma questão muito delicada nesse momento, não em querer entrar na questão política, mas a gente tem que pensar esse momento que a gente está vivendo, porque a gente pode sofrer um retrocesso muito grande, né? Isso vai proporcionar perdas para todo mundo, não só para as tais minorias, né, mas para todas nós e todos nós. Então, acho que a gente tem que ficar mais atento a esse momento que a gente está vivendo.
né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da questão das políticas públicas, mas você traz, eu acho que, duas questões muito importantes, que é a questão da objetificação do corpo da mulher, né? E a mulher vista como troféu. Eu tenho um carro de luxo, uma gostosona do lado, como status, para mostrar que eu sou melhor. A gente tem que quebrar tudo isso, né? A gente tem que falar sobre isso. E uma coisa também que vocês me trazem muito forte, que me lembrou, é a questão salarial também. Quanto que as mulheres ganham muito menos, às vezes com a mesma qualificação, exercendo o mesmo papel, o mesmo serviço, mas os salários são menores. Eu estava discutindo com as meninas lá do Não Querer Ser Mãe, do vídeo passado, e elas me falavam muito isso. A sociedade cobra que a gente seja mãe, mas se a gente não quer ser mãe, elas também cobram. Então, é sempre uma cobrança, né? Seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista social. Como é que vocês, enquanto feministas, enquanto identificadoras dessa temática, como vocês veem isso que eu estou trazendo? Questão salarial, a questão da cobrança, seja profissional para a mulher, porque a mulher acaba tendo jornada dupla, trabalha em casa e trabalha no seu serviço. O homem muitas vezes trabalha no serviço, chega em casa, vai ver seu futebol, vai descansar. Tem reunião dos pais, é a mãe que vai, não é o pai. É muito difícil ir pai em reunião. Como é que vocês veem tudo isso, Miriam? Isso que você falou, tudo que você ressaltou, é o conservadorismo, assim, enraizado mesmo, né? De que a mulher tem que ter vida dupla. Tem até um site no Instagram que fala que para você ser esposa, você tem que fazer a mesma coisa que o seu marido faz. Se ele chega ao trabalho e vai sentar, tem que fazer a mesma coisa, que a comida vai ser pronta sozinha. É até uma coisa que brinca com o feminismo, assim, que faz a gente dar risada. Mas realmente isso, a gente é muito cobrada, assim. Até a gente que é jovem, assim, mulher, né? Eu fiz 18 anos agora, já vejo que as pessoas me cobram questão de eu ter que ter namorado, de que eu tenho que já estar trabalhando e fazendo as coisas dentro de casa, me cobra muito isso. E a questão da sexualidade da mulher, a gente tem que quebrar muito isso ainda, porque realmente, é aquela coisa que não está assistindo na televisão. Hoje eu vejo que as mulheres, alguns comerciais, hoje tem mulher, só que tem com mais roupa, não tá tão nua assim, mas tem sim que alguns comerciais que as mulheres estão totalmente nuas, assim, de cerveja, picolé, que eu falo. E somos vistos como troféu ainda, né? A gente não é muito respeitada. Eu lembro que eu fazia curso e minha professora foi na Itália e ela estava toda vestida, não estava no lugar, não estava nada. E ela ia ela é professora, né? E os homens começaram a dar em cima dela. E ela não entendeu por quê. Porque ela estava toda vestida, ela não tava, no lugar não estava nada. Mas é pelo fato dela ser mulher. E ela está ali como professora na Itália. E dizia-se que era um campo muito alto para ela. Sair daqui para ir para a Itália dar aula de professora. Aí viu ela como minoria, sabe? Viu ela só como objeto. Eu estou aqui como professora, mas eu não vou exercer essa profissão. Você é um objeto só. Sim. Cléo. Então, no caso brasileiro, né, as mulheres, pesquisas mostram isso, só eu faço pesquisa, mostram que as mulheres têm mais qualificação, né, tipo, com relação a estudos, né, as mulheres no Brasil, elas estudam mais do que os homens, mas mesmo assim elas não estão ocupando cargos de chefias. E quando elas ocupam esses cargos de chefias, algumas atitudes delas são questionadas. Se fosse um homem tendo a mesma atitude, não teria esse tipo de questionamento, entendeu? Então, a gente ainda tem que lutar para ascender a esses cargos de chefia e, além disso, a gente tem que lutar para que as nossas atitudes não sejam julgadas pelo fato de sermos mulheres. E essa questão da jornada dupla, né? Então, a gente tem que, as mulheres casadas, enfim, que moram junto com seus namorados, que querem constituir uma família, a gente tem que lutar para estar do lado de pessoas que entendam que a gente tem que dividir, gente. São tarefas divididas de forma igualitária, porque como você mesmo disse, né? As mulheres têm jornadas duplas, né? Então, são mães, isso é histórico. Desde que as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, elas tiveram que assumir as tarefas de casa e as tarefas de seus empregos. Por que os homens também não podem adotar essas tarefas, né? Então, tem alguns estudos agora no período de quarentena que diz que o trabalho das mulheres no período de quarentena, se possível, ainda aumentou do que era antes, porque agora elas vivem em casa. Então, perdeu-se a diferenciação do que é trabalho
fora de casa e o trabalho dentro de casa. Então, as coisas se misturaram de um jeito que as mulheres estão muito mais atarefadas do que os seus companheiros, né? Então, a gente tem que... Se você está com uma pessoa que não compartilha das suas atividades, das mesmas atividades que você, acho que você tem que rever essa relação, né? Por que assumir um cargo de responsabilidade tão grande? E eu acho que é meio contraditório, ao mesmo tempo que esses lugares são negados às mulheres, elas são cobradas para ter maiores responsabilidades. Eu não sei se vocês notam isso. Então, parece que são mais questões exigidas para as mulheres, mas, em contrapartida, alguns lugares de prestígio são evitados a essas mulheres, são negados a essas mulheres. Então, a gente lida com essas contradições, né? E é um problema, a gente tem que enfrentar, né? Sim, eu acho que entra muito essa questão. Vou até usar uma linguagem vulgar, vocês me desculpem, né? É aquela coisa assim, se ela chegou lá porque ela deu para alguém, né? Desculpa a expressão, mas, infelizmente... E se o cara tem que provar uma vez que ele é bom para estar lá, a mulher tem que provar 4 para poder estar lá, né? E aí você percebe o quanto isso, né, é complicado, porque é sempre uma busca, sempre correndo atrás de alguma coisa que já não deveria estar mais. E aí entra, menina, a questão das políticas públicas. Qual é a importância de termos políticas públicas voltadas para as mulheres? Léo. Muito importante. Assim, eu acho claro que assim, a gente tem um leque de políticas públicas, né? As mais genéricas, que são importantes e que existam, né? Que deem conta aí de garantir condições de vidas aí para todo mundo, né? E para todas e para todos e para todos, sei lá, as nomenclaturas que a gente está usando agora para tentar, né? Abarcar todo mundo na nossa linguagem. Mas, assim, existem políticas específicas para as mulheres. Então, desde questões de sexualidade, a questões de acesso ao trabalho, acesso à educação, à saúde pública, a questão, principalmente que eu chamei a atenção agora, da violência contra a mulher. Então, a gente tem uma legislação importante, né, que eu acho que vieram tarde demais, né? Então, a gente pensar que a gente tem uma lei de violência contra a mulher só em 2006 e uma lei do feminicídio só em 2015, foram leis que vieram tardiamente, mas vieram. Só que agora a gente tem que, além das políticas públicas, a gente tem que criar mecanismos para que essas leis sejam efetivadas, né? E a gente tem que criar instâncias que deem suporte para essas mulheres que são vítimas de violência, desde uma simples ameaça até uma violência física mais grave. Então, a gente tem que criar mecanismos para que essas mulheres se sintam seguras de sair desse tipo de situação, porque a gente presencia muitos casos de mulheres que não conseguiram sair e, infelizmente, são assassinadas pelos seus respectivos companheiros. Isso é um problema. Eu acho que a gente ainda tem que criar essa rede, né, de apoio. Existem instituições, mas a gente tem que criar uma rede que deixem essas mulheres se sentirem seguras para denunciar essas pessoas que cometem violências contra elas, né? Que não são só maridos, mas podem ser outros parentes, outros conhecidos, né? Até porque muitas vezes ela acaba denunciando e depois volta para casa para morar com o agressor, né? Porque não tem para onde ir, não tem como correr isso, né? E aí muitas vezes acabam ficando quietas por medo ou por uma tentativa de preservar a sua própria vida, sabendo que a sua vida vai estar em risco muito mais. E aí, que política pública vocês destacariam, que vocês acham que precisa ainda, ou que, né, o que está em andamento, que vocês acham que tem que ser aprovado, ou que mecanismo você acha que precisa? Eu acredito que precisa ser melhorado muito é a Lei Maria da Penha, né? Porque por mais que protege as mulheres, mas não protege tanto, né? Porque as leis têm que ser mudadas, porque coloca o parceiro na delegacia e sai um mês depois. E como você disse, gente não tem lugar para ir. Então denuncia, toma a coragem de denunciar, mas não tem lugar para um dia, aí fica três semanas na cadeia e volta e acaba matando, né? Eu tava vendo um caso no jornal que o homem tá mandando cartas para a mulher, carta ameaçando ela, escrita assim: eu te amo e vou te matar. Ele já foi denunciado, ele tá já foi denunciado mesmo, já passou até no jornal, e mesmo assim ele continua mandando carta. Então a mulher teve posição, denunciou, mas mesmo assim ela continua sofrendo ameaças dele. Então acho que a Lei Maria da Penha precisa melhorar muito ainda, de prender 3 semanas só. E você, Cléo? Eu acho assim que no plano as leis estão colocadas, né? Mas a gente tem que
fortalecer a base. E o que eu enxergo como uma problemática é a quantidade de delegacias específicas para as mulheres. Eu acho que essas delegacias têm que estar distribuídas mais nas cidades, principalmente nas cidades menores, porque às vezes essas delegacias elas ficam mais em regiões centralizadas. E muitas das mulheres, principalmente as mulheres que moram em periferias, elas não conhecem esses lugares, elas não sabem como ter acesso a esses lugares. Então, eu acho que a gente tem que um dos primeiros passos, né, para a gente tornar essas leis mais efetivas, descentralizar essas delegacias. Então, a gente ter mais delegacias específicas para as mulheres e que essas delegacias deem todo o suporte para que essas mulheres se sintam seguras, lugares específicos para que elas não precisem mais voltar para casa. Então, a gente tem que criar uma rede de apoio aí muito grande. E eu acho que um dos primeiros passos é criar mais delegacias para as mulheres, eu acho que específica para a mulher, porque a gente ainda tem poucas, tendo em vista que a gente tem casos, tem estatísticas muito grandes, né, de violência contra a mulher. Então, a gente precisa ampliar essa rede de delegacias, né? Acompanhamento psicológico também seria importante? Muito importante. Tá dentro dessa rede, né? Tá. É importante para que elas consigam, né, seguir adiante, se sentir fortalecidas, e é muito importante, né? Tanto para as que sofreram violência física, quanto para as que estão sofrendo algum tipo de abuso psíquico, que podem se manifestar de diferentes formas. Acompanhamento psicológico é bom para todo mundo, né? Independente Concordo. Mas... de sofrer violência ou não. É bom pra todo mundo. Mas eu perguntei... também. Mas eu perguntei isso porque às vezes a gente percebe muito isso, né, meninas, que às vezes elas se deixam levar pela palavra do cara, eu vou mudar, ou elas estão tão presas dentro do relacionamento que elas não conseguem ver saída para aquilo, né, não tem força para sair. Por isso que eu perguntei. Para finalizar, eu queria perguntar para vocês o seguinte, porque o tempo já está passando, já está acabando. Qual feminista da história que nós deveríamos conhecer mais? Quem que para vocês acham que é uma referência e que a gente, seja homens, sejam mulheres, na escola, enfim, a gente deveria aprender e conhecer mais sobre elas? Miriam. Ela não é história, assim, ela é mais jovenzinha, assim, eu gostei muito dela, o nome dela é Jennifer. Eu gostei dela porque ela é feminista negra, então me identifiquei, né? E ela se expressa, assim, através de poema. Então, ela aborda os temas de racismo, de feminismo, de machismo, de identidade, de amor, assim. Eu gosto muito dela. O nome dela é Jennifer Nascimento. Cleo. Posso mencionar duas? Eu fiquei na dúvida. Ou só tem que ser uma? Você pode o que você quiser. Nós temos 4 minutos. Tá bom. Então, indo na mesma linha que a Miriam, que eu acho que o feminismo, tem gente que vai me criticar por usar esse termo hegemônico, né? Ele está colocado aí. A gente sabe, todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe quem é Simone de Beauvoir, enfim. Então, eu trago duas feministas negras também, a Lélia Gonzalez, que morreu na década de 90, e a Beatriz do Nascimento, que também morreu na década de 90, que são duas mulheres pioneiras aqui no Brasil, que discutem a questão do negro e também a questão das mulheres negras. Eu acho importante a gente considerar essa questão de raça dentro do feminismo. Não dá para tratar de uma forma tão genérica o feminismo, tem que considerar essa interseccionalidade de raça e classe social. Então, por isso que eu falo da Lélia Gonzalez e da Beatriz do Nascimento, né? Acho importante. As duas são brasileiras? São brasileiras, Bacana, muito bom. Meninas, obrigado pela participação, foi muito bom. Nós teremos aqui muita coisa ainda para falar, abordar muitas questões ainda, mas eu acho que da forma como nós trazemos aqui, deu para dar uma boa visão e para a gente que é homem também perceber, né, a gente entender o quanto que nós precisamos estar atento às nossas próprias ações, porque nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar, seja na forma de falar, na forma de criar os nossos filhos, na forma de conviver, de respeitar uma colega de trabalho, respeitar, porque às vezes a gente quer assim, eu respeito a minha mãe, mãe é tudo, mas eu não sou capaz de respeitar a minha irmã, não sou capaz de respeitar a minha esposa, não sou capaz de respeitar a minha chefe, enfim. A gente precisa acordar, eu acho que para mim pelo menos fica muito isso. Nós enquanto homens, nós precisamos acordar e entender que o protagonismo de vocês não é rival, ele é apenas algo essencial para que a gente entenda que a sociedade todos somos iguais e que ninguém está acima de nada.
Meninas, muito obrigado, tá? Muita luz para vocês, muita sorte. E no próximo, e quem sabe em outro momento, a gente volta a se encontrar. Tá bom? Agradeço muito. Beijão para vocês. Obrigada.